E aí pessoal, sou José Ortiz, hoje dia 24 de março de 2023, começando o estudo com índice futuro, em FUT, hoje uma alta de 2%, segurou aqui no fundo do canal. Eu não imaginava assim que fosse ocorrer assim, de maneira tão forte, né, assim, essa retomada aqui. Então houve defesa aqui nesse suporte, e suporte bom dessa maneira, né? Tocou aqui, já retomaram com força. Estocástico apontou para cima, sinal positivo também. Estocástico apontando para cima nesse ponto. Pelo tempo gráfico semanal, vocês veem aqui o ponto, né? Sim, tocou, já retraiu um pouco aqui o candle. Interessante agora que na segunda-feira venha testar aqui esse ponto. Isso aqui seria já uma resistência, né? Já foi suporte antes. Teste aqui. Até pelo tempo gráfico diário fica um pouco mais... Aqui, ó, vocês veem que já tocou, né? Tocou aqui umas vezes, ficou segurando aqui nesse ponto, perdeu. Provavelmente chegando aqui vai testar de novo aqui para romper. Então, por enquanto, segue aquele cenário, né, assim, de queda. Entretanto, segurou num ponto importante, esse fundo desse canal. Aguarda aí a movimentação aqui do índice futuro. Ibov tem como alvo aqui os 90 mil. Um pouco mais acima aqui estaria a parte de baixo do canal, né? Está um pouco mais afastado do que no índice futuro. Então aqui vocês veem pelo tempo gráfico semanal o candle que deixou. Então segue aquele movimento de baixa, movimento forte assim para baixo, né? Deixou um pouco de sombra, mas a princípio deve continuar buscando aqui o fundo, tá? O que seria interessante para a semana que vem? Seria interessante que houvesse um engolfo aqui deste candle, superando também esses 100 e 600, que aqui se tornou um suporte, né, importante, então também vai ser uma resistência importante, provavelmente. Então tem que engolfar o candle dessa semana e superar aqui esses 100 e 600 consequentemente. Quanto aos ativos, Sequoia SEQL3, hoje subiu bem, subiu 16%, mostrou força o candle de hoje, engolfou aqui 5 candles, né? Tinha praticamente 5 dias aqui engolfados com o candle de hoje. Entretanto, volume baixinho, né? Volume baixo aqui. O OBV também não mostra muita coisa, o OBV bem fraco. E agora próximo aqui é uma média de 9, né? Tá batendo aqui com ela. Interessante o que agora? Interessante que principalmente aumente o volume e que esse movimento aqui continue. Quem sabe aqui formar um fundo duplo, além desse alargamento, um fundinho duplo aqui, com a superação desses 3,94 seria assim o melhor para esse ativo, né? Mostraria força aqui. Pelo tempo gráfico semanal, fechou bem. Semanal, segunda vez que tocou aqui, devolveu, fechou esse patamar aqui. Mostrou força aqui essa parte inferior aqui desse alargamento. Interessante. Ecorodovias, Ecor 3. Aqui vocês veem a discussão aqui desse ponto, né? Esse ponto já foi resistência, já foi suporte. E aqui, praticamente aqui já mostrando um sinal de recuperação. Entretanto, volume baixo. A princípio, nada a ser feito aqui em Ecorodovias por enquanto. Então, esse volume aqui é um pouco perigoso para fazer entrada aqui, achando que vai subir com força agora, sendo que esse volume não traz não corrobora, né, esse candle aqui do dia de hoje. Subiu 4,28%. Próximo ativo, Hellbor, HBOR 3. Nesse daqui, eu achei interessante o que? Superou aqui a média de 3, né? Então, aqui um fundo, topinho, um fundo mais alto que o anterior, superou a média de 3. Caso haja superação aqui deste candle, ativaria um DIO de Napoli, compra aqui na superação, stop aqui embaixo. Então é um
padrão, né? Padrão de screen de compra aqui, deixaria como alvo aqui, primeiro alvo 2,46. Então, assim, é uma simetria bem interessante. Vocês veem aqui, caso haja aqui a superação, seria a compra, stop de 7% para um ganho de 15%. Então, 2-1. Né? Isso assim fazendo uma estimativa por cima. Né? Sim, os próximos alvos já 2,61, terceiro alvo um pouco mais em cima, aproximadamente nos 2,80. Né? Então, bem interessante aqui essa simetria caso confirme esse Joey de Napoli em Hellbor. Movida, Move 3, hoje teve uma alta de 4%, mas segue aqui dentro desse padrão, né? Que nada a ser feito por enquanto, não há nenhum setup aqui. Aguardar realmente que batam aqui no fundo e deixem um sinal, deixem um estocástico virando, deixem um trap, ou aqui em cima, caso haja o rompimento, né? Deixem um pullback para ir buscar essa distância aqui para cima, né? Se o alvo seria esse retângulo aqui para cima. Por enquanto nada, continuar observando o Move 3. Já o 3 deixou um sinal importante aqui no fundo. Vocês veem aqui essa consolidação, quarta vez batendo aqui nesse ponto, estocástico apontou para cima, ponto interessante para comprar, stop aqui abaixo. O interessante desse tipo de entrada é o quê? Stop de 4% para um ganho de 18%. Né? Então, esse tipo de operação, essa simetria é bem interessante, bem bacana assim, de pegar. Vendo aqui os indicadores, divergência de alta no ABV, o volume foi bem bacana essa semana, principalmente o de hoje, foi volume alto, então observar aqui esse ativo. CVC é outro ativo que também eu imaginei que faria o que fez Hellbor, que aqui, deixa eu mudar aqui o layout, fica melhor, que aqui nesse ponto, fundo, topo, que aqui poderia haver a superação e um Joey de Napoli, né, já buscando aqui um alvo bem interessante. Ainda não ativou, mas continuar aqui observando esse ativo. Caso volte aqui no fundo, deixe um sinal de trap, alguma coisa, já é um ponto importante, já seria um suporte. Caso ative aqui um sinal de compra também, Joey de Napoli. Então, é um ativo que eu tenho monitorado, tá? E Duke, comentei ontem que, apesar da queda forte, o ativo estar aqui no fundo, né? Que o OBV não demonstrava essa queda toda. E o ativo, assim, hoje mostrou força, subiu 10%. Vocês veem aqui o candle que deixou no dia de hoje, né? Então, um ativo que mostrou realmente recuperação hoje. Inclusive aqui um trap ativado. Tentou perder no dia de ontem aqui o fundo, hoje houve a superação. Apesar de ter devolvido um pouco aqui no final do dia, né? Mas, sim, interessante o ativo. Local Web, um ativo que de maneira semelhante a Eduque, o OBV estava interessante, está ainda, né? Há uma divergência aqui de alta nessa OBV. Entretanto, o ativo segue aqui nessa queda. Pensei que poderia segurar aqui na 61.8, na retração de 61.8, não ocorreu. E agora, observar como vai se portar esse ativo caso o preço dele volte aqui para o fundo, para os 4,41. Então, interessante aqui continuar observando, deixar um alarme que nesse ponto, caso deixe algum sinal, deixe um trap, deixe algum padrão interessante, é um ativo bom, viu, para pegar esse movimento. Próximo ativo, Magalu, Magazine Luiza. Apesar de estar aqui no fundo aqui desse... Hoje teve uma alta de 3,86%. E apesar de estar aqui no fundo aqui desse canal, desse triângulo, vocês veem que o estocástico não mostrou nada, né? O estocástico não indicou nada. Diferente desse outro movimento,
Então, a princípio, nada a ser feito aqui em Magalu ainda, tá? E por hoje é isso, pessoal. Se vocês puderem me assistir, deixar o comentar os próximos ativos que vocês querem que nós analisemos na segunda-feira. Até a próxima!